Carta de São Paulo aos Romanos. Endereço e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse Evangelho se refere ao Filho dele que, como homem, foi descendente de Davi e, segundo o Espírito Santo, foi constituído Filho de Deus com o poder, através da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Através de Jesus, recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé, para a glória do seu nome. Entre eles estão também vocês, chamados por Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma e que são amados por Deus e chamados à santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Compartilhar a fé. Antes de tudo, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por causa de vocês, pois a fama da fé que vocês têm se espalhou pelo mundo inteiro. Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o Evangelho do seu Filho, é testemunha de que, sem cessar, me lembro de vocês, e nas minhas orações peço sempre que, por vontade de Deus, eu tenho a ocasião de poder visitá-los. De fato, tenho muita vontade de vê-los, a fim de lhes comunicar algum dom espiritual, para fortalecê-los, ou melhor, para ser reconfortados com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. Por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como entre outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. O Evangelho é força de Deus que salva. Tema geral. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força de Deus para a salvação de todos aqueles que acreditam, no judeu ao primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no Evangelho a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura: o justo vive pela fé. A condição dos pagãos. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade, pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem manifestou, de fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como seu poder eterno e a sua divindade podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios, e sua mente ficou obscurecida. Pretendo ser sábio, tornaram-se tolos, procurando a glória do Deus imortal por estátuas de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Foi por isso que Deus os entregou conforme os desejos do coração deles, a impureza com que desonram os seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo, deixaram a relação natural com a mulher, arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprios a paga pela sua aberração. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo, eles fazem o que não deveriam fazer, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, homicídio, rixas, fraudes e malvadezas. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, fanfarrões, engenhosos, no mal rebeldes,
para com os pais, insensatos, desleais, gente sem coração e sem misericórdia, e apesar de conhecer o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. Paulo ainda não conhece os cristãos de Roma, por isso apresenta-se com todos os seus títulos, servo, apóstolo e escolhido. Sua missão é anunciar o Evangelho, isto é, a boa notícia que Deus revela ao mundo, enviando Jesus Cristo para libertar os homens e instaurar o seu reino. O centro desse Evangelho é, portanto, a pessoa de Jesus na sua vida terrena, morte e ressurreição, que o constitui Senhor do mundo e da história. A originalidade da missão de Paulo é conduzir os pagãos à obediência da fé, ou seja, a uma submissão livre, que os faz viver de acordo com a vontade de Deus, manifestada em Jesus Cristo. A intenção de Paulo é ir a Roma para trocar ideias e experiências sobre o Evangelho, compartilhando assim a fé comum. Deseja também recolher algum fruto, isto é, talvez fazer uma coleta em favor dos cristãos necessitados de Jerusalém. Paulo enuncia o tema central da carta, que será desenvolvido até os versículos 8 a 39, que constitui o resumo de toda a sua pregação. O Evangelho é a força de Deus que salva, condição única. Para isso é o homem entregar-se a Deus mediante a fé, pois o homem não tem outro meio para se libertar da condição de pecador, nem a lei de Moisés, nem ritos, nem sistemas filosóficos, nem poderes cósmicos ou humanos. A fé, porém, não é atitude passiva, é a certeza firme e contínua de que o projeto de Deus se realizou em Jesus Cristo e continua realizando-se no meio dos homens. A fé leva o fiel a viver uma nova dinâmica de vida. O homem deixa de ser receptor passivo e se torna, junto com Deus, agente ativo de salvação dentro da história. Paulo analisa o sistema de vida dos pagãos. Deus se manifesta a todos os homens, e estes, porém, se tornam cegos e surdos para viverem de acordo com seus próprios instintos egoístas, sufocam a verdade com a injustiça. O alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria, a absolutização de coisas, pessoas e valores, dinheiro, poder, ideias, colocando-os no lugar do Deus verdadeiro. A idolatria gera a perversão das relações pessoais e sociais. Numa sociedade idolatra, a injustiça se transforma em bem, a matéria ocupa o lugar da verdade, e o erro é louvado como virtude.